você fecha a boca. 40 anos o povo de Israel ficou no deserto, coisa de 11 dias, durou 40 anos. Sabe por quê? 40 anos, porque murmuraram, porque reclamaram. E crente que reclama fica na prova, mas crente que adora, irmão, fica melhor para Deus dar vitória. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deixe a sua terra e seus parentes, Deus disse. Assim ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas Deus lhe prometeu que ele e seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu punirei a nação a qual servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este aos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Assim este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois sobreveio fome a todo o Egito e Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, num total de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hamor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou grandemente o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, o qual era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que brigavam. Tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gemidos e desci para libertá-los. Venha agora. Eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram, e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Ó Israel, acaso foi a mim que trouxeram sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto? Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo do testemunho, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Deserto, coisa de 11 dias, durou 40 anos. Sabe por quê? 40 anos, porque murmuraram, porque reclamaram. E crente que reclama fica na prova, mas crente que adora, irmão, fica melhor para Deus dar vitória. Porque murmuraram, meu amado? Porque reclamaram? E eram crentes? Essas pessoas que ficaram no deserto durante 40 anos, na congregação no deserto, eram crentes e murmuraram? Observe o que Estevão falou, meu amado. Se procede com o que esse amado falou. Porque eu vejo, acho que na denominação desse rapaz aí, alguém deve estar assistindo alguns vídeos aí, de alguns amados da internet, estão desconfiando que tudo isso é um engano, tudo isso é uma ilusão. Estão fixando suas casas em alicerces podres, não é? Estão descobrindo a verdade. Aí estão todo mundo saindo. Aí ele vem agora, ao meu ver, é isso, fazendo esse vídeo para ver se consegue resgatar algum dessas ovelhas desgarradas, desse sistema podre. Esses homens, meus amados, eles carregam a Bíblia debaixo do braço, tudo para eles é bíblico, mas quando é para ir para a Bíblia de verdade, esses camaradas falam coisas que vêm da própria cabeça deles. Procede o que ele falou, o que o Estevão falou? Meu amado? Não procede, meu. Porque murmuraram? Crente, eram crentes, meu amado. Esse povo era crente? Me explica aqui, meu amigo. Esse povo era crente? Era? Qual era o contexto? Eu deixei prosseguir aí a narrativa de Estevão linearmente para vocês verem que o contexto não é um contexto protestante, meu amado. Não tem nada a ver com isso. E fica essa parte para os amados refletirem, analisarem e ver o ponto de vista, meu amado. Quem tá aí falando besteira ou quem tá falando a verdade. Não é eu, meu amado. É a própria Escritura. É o próprio Estevão, homem do Criador, meu amado.
Então, voltaremos em seguida para, por assim, terminar esse trabalho.